Bom, agora a gente fala sobre a CPMI que investiga o roubo a aposentados e pensionistas. Hoje, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, disse ter estranhado a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de conceder habeas corpus ao presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Milton Batista de Souza Filho, também conhecido como Milton Cavalo. Para Viana, a medida mostra um claro movimento de blindagem a nomes próximos ao governo Lula. Nós já iniciamos o dia com mais uma notícia que nos estranha. Recebi há pouco um habeas corpus, o segundo emitido pelo ministro Flávio Dino, que eu posso dizer contra esta CPMI, ainda que debaixo da legalidade do cargo que ele ocupa. O habeas corpus concedido ao presidente do Sindinap permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. Agora, os senhores vejam bem, Polícia Federal nas ruas em vários estados, operação que está sendo deflagrada em conjunto com as nossas investigações e as investigações do Supremo Tribunal Federal. Ontem, numa conversa com o ministro André Mendonça, nós trocamos muitos relatórios sobre o que está acontecendo e o que nós já avançamos. Hoje a polícia está executando, inclusive no sindicato desse senhor que está aqui para depor. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Eu respeito, naturalmente, que nós temos que aqui caminhar dentro da legalidade, mas eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro, um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos. Já o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, classificou a decisão de Flávio Dino como um desserviço. Que o Brasil não pode continuar aceitando interferência nos depoimentos aqui na CPMI. Foi concedido um habeas corpus ao senhor depoente que não era tratado como investigado pela CPMI. Para mim, isso é um desserviço à democracia. O Sindinap é investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, que teve nova fase deflagrada hoje, quinta-feira. O sindicato foi alvo de mandados de busca e apreensão em seu escritório em São Paulo, assim como nas residências dos dirigentes da entidade. Agentes da Polícia Federal entraram na sala de trabalho de Frei Chico, onde recolheram documentos e equipamentos. Ao portal UOL, Frei Chico, irmão do presidente Lula, diz que soube da operação pela imprensa e afirmou não ter nada a esconder, classificando as buscas como absurdas. O ministro Flávio Dino justificou a concessão do habeas corpus, alegando que não há provas de que Milton Batista esteja sendo investigado em inquérito policial no STF. A convocação, mesmo na condição de testemunha, poderia levar o dirigente a produzir provas contra si próprio. O presidente do Sindinap se recusou a assinar o termo de compromisso de falar a verdade na comissão. Sua defesa declarou que ele estava abalado psicologicamente. Durante a Ocorre que, acho que todo mundo aqui já está sabendo, ele foi alvo, às 6h30 da manhã, da nova fase da Operação Sem Desconto. Ele estava aqui, já presente. Como não tinha ninguém em sua casa foi arrombada. Ele não tem condição psicológica de poder falar. Senhor Milton de Souza Batista de Souza Filho, o senhor aceita fazer o compromisso conosco de falar a verdade? Por orientação dos meus advogados, eu não vou assinar. Durante a oitiva, o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, tentou obter informações básicas, mas ficou sem resposta. O senhor é presidente do sindicato Sindinap, que o senhor ficou de passar um vídeo mostrando todos os serviços prestados há quanto tempo? Isso não lhe incrimina absolutamente nada, perguntando ao senhor uma coisa que o Brasil inteiro sabe que não vai lhe incriminar. Há quanto tempo o senhor é presidente do Sindinap? Olha, fiz uma pergunta tão simples.
Milton Cavallo se negou a prestar detalhes ao relator sobre as empresas das quais é sócio, inclusive se sua mulher tem participação em algumas delas. Também se negou a explicar a estrutura do Sindinap e o valor da arrecadação da entidade. No entanto, quebrou o silêncio ao responder a uma pergunta do deputado Paulo Pimenta, do PT, sobre se Frei Chico, irmão de Lula, teve função administrativa ou financeira no sindicato, e ele negou. Ele preferiu não comentar o documento da Controladoria Geral da União, que afirma que o Sindinap mentiu ao INSS sobre a presença de Frei Chico na entidade. Para o relator, está claro que Frei Chico deve ser convocado a prestar esclarecimentos. Segundo a CGU, o Sindinap arrecadou 599 milhões e 200 mil reais entre 2015 e 2025, colocando-o entre os 3 sindicatos com maior volume de descontos em benefícios previdenciários. Foram registrados 26 milhões e 400 mil descontos no período. Silvio Navarro. Acho que 2 perguntas ou 2 pontos aqui saltam, né, aos olhos de todos nós aqui, de quem está do outro lado da tela, né? Em primeiro lugar, como é que uma CPI que está investigando um rombo bilionário no coração da Previdência Social, que bateu no bolso do aposentado, ou seja, além de tudo, para um Brasil acostumado a mensalões, petrolões, caixa 2, roubo de ambulância, sanguessugas, aloprados, tudo isso sempre acontece quando o PT passa pelo poder. Mas agora, roubaram aposentados e pensionistas. É gente que chega numa altura da vida que faz falta demais, R$20, R$30, R$50, R$70, descontados do contra-cheque por uma quadrilha, por bandoleiros, por gente que atende como careca do INSS, Frei não sei o quê, chinelo, agora tem o Milton Cavallo, apareceu o Cavalo. Isso não é time de várzea de futebol, é uma quadrilha, é alcunha. Esse pessoal anda de carro importado. Careca. É, o careca do INSS, Augusto. Esse pessoal anda com carros importados. Na garagem de um deles, além de Ferrari, Jaguar, Rolls Royce, BMW, tinha uma réplica da McLaren do Ayrton Senna de 1993, se eu não me engano, Daniel. Vamos lá. Esse pessoal roubou dinheiro de aposentados, eles precisam ser presos imediatamente. E a CPI tem essa ferramenta para fazer isso. O presidente e o relator querem isso. O senador Carlos Viana acabou de falar. O relator, que é um promotor de ofício, ele sabe conduzir uma investigação. Alfredo Gaspar tem dito isso. Mas esses sujeitos chegam lá na CPI, e perdoem a indignação, com um pedaço de papel na mão que se chama habeas corpus preventivo. Vou permanecer em silêncio para não me incriminar. É isso que está acontecendo, é isso que o Brasil está assistindo. E quem é que concede o habeas corpus preventivo? Os ministros do STF. No caso que a gente acaba de mostrar, o ministro Flávio Dino. De novo o ministro Flávio Dino. De novo o STF. Eles vão atrapalhar a única frente de investigação contra a corrupção que o Brasil tem hoje. O Brasil é um país anestesiado. Um Brasil que perdeu a capacidade de se indignar. Sobretudo com roubos. Sobretudo com a engrenagem corrupta que o PT sempre emprega no poder. Sempre foi assim. O brasileiro tem uma única frente aberta. A CPMI do INSS. E o STF vai atrapalhar. É brincadeira, viu? O Silvio tem toda a razão. O STF está, como sempre, ao lado dos ladrões de estimação. Eles sabem que o roubo aconteceu, eles sabem que esses caras com esses apelidos estranhos estão envolvidos e estão tentando livrar da cadeia. Outra coisa, a única explicação para não aparecer por lá o Frei Chico tão inocente é que ele tem medo de ser identificado como irmão do Lula, que também pega mal para burro. Só dizer que ele é irmão do Lula e foi mentor do Lula já é motivo para cadeia. Agora é ladrão também. Diga, Cauti. Estamos sem o áudio do Cauti. Liga o microfone aí, Cauti. Aí, agora sim, estou sem áudio.
Não, é um absurdo sem tamanho que a gente tem que ver cenas como essas e achar isso que é normal que a Corte Suprema se intrometa num caso como esse. O Silvio citou o elenco infinito de casos de roubalheira nos cofres públicos por parte do PT e agora, como se nada tivesse acontecido e com a maior cara de pau, o ministro nomeado pelo próprio PT, que foi advogado do partido, o ministro Toffoli vai dar habeas corpus como esse. Mas, assim, do que estamos falando? Em países normais, isso já teria provocado as barricadas na rua, a indignação generalizada da roubalheira acontecendo em plena luz do dia e os ladrões, sem nenhuma vergonha na cara, se recusando até a responder às perguntas. Só faltou insultar a comissão falando vocês são um bando de inúteis, porque a gente rouba e todo mundo sabe e não acontece absolutamente nada. Essa é a realidade. Os milhões de aposentados que foram roubados por parte desta quadrilha de canalhas capitaneadas por turma ligada ao PT, esses aposentados receberam, alguém recebeu, né, porque nem todos receberam parte do dinheiro de volta que foi tomado dos cidadãos brasileiros. Esse dinheiro não foi tomado dos ladrões. O PT, para não passar vergonha em ano pré-eleitoral, prelevou o dinheiro do caixa coletivo, dos cofres públicos coletivos e deu para os aposentados roubados. Ou seja, os roubados no final fomos todos nós, né? Porque o dinheiro que foi surrupiado por parte dessa quadrilha, cujos representantes estão aparecendo, estão desfilando lá na comissão, esse dinheiro já deve estar fora do Brasil. Foi usado para comprar Ferrari, para comprar carro de luxo, para fazer festas, viagens e também para corromper políticos, claramente. Então, no final das contas, o povo brasileiro como um todo foi roubado por pelo menos 6,3 bilhões de reais e com a maior cara de pau, os ladrões desfilam no Congresso Nacional frente à Comissão Parlamentar de Inquérito e ainda tem a coragem de falar, não vou responder, façam o que bem entender e que se dane. Temos um Supremo do nosso lado. É isso que está acontecendo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.